Oi pessoal, a proposta desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre como é que eu posso aproveitar as energias dos portais, né? Eu falo tanto de portal aqui, e aí algumas pessoas têm me perguntado assim, mas como é que eu faço? Não tô passando por uma bad, não sei o que, eu vejo que tem portal, mas o que eu posso fazer para eu poder potencializar isso e melhorar? Essa é a proposta desse vídeo, mas antes eu vou até fazer aqui um... Gente, ó, não é fácil, não é brincadeira, porque a gente aproveitar a energia de cada portal é um desafio imenso para todos nós. Primeiro porque a gente tem paradigmas muito rígidos. A gente está inserido dentro de um contexto ainda que a mente limita muito a nossa capacidade de pensar. Não, minto, a nossa capacidade de sentir, a nossa capacidade de perceber. Então, a primeira coisa que eu quero alinhar com vocês é assim, vamos deixar fluir, tá? O que eu vou trazer em termos de conteúdo, você escuta e vê se faz sentido ou não. Eu falo sempre isso aqui no vídeo, né? Escuta com a mente do seu coração. Se fizer sentido, ótimo, legal, você vai poder aproveitar. Se não fizer sentido, de uma forma ou de outra, todos nós estamos aproveitando a energia desses portais, né? A questão é que quanto mais consciência eu tomo sobre o que é que acontece, quanto mais a minha mente entende o que acontece, mais fácil fica para eu potencializar essa energia, porque aí eu alinho mente, consciência e o que eu sinto, coração. Então vamos lá. Olha, no universo, sempre eu digo isso, no universo tudo é energia, tá certo? Tudo é energia e aí funciona como? Funciona através de padrões cíclicos. Quem entendia muito bem desses padrões cíclicos da energia cósmica, do planeta, enfim, dos astros, eram os povos antigos, certo? Os povos indígenas, né? Porque eles observavam muito. Eles não tinham tecnologia de equipamento de computador para saber, mas eles funcionavam muito bem com relação, por exemplo, aos ciclos da agricultura, para você poder plantar, para você poder colher, né? As mulheres, por exemplo, em sociedades em grupos indígenas, os indígenas norte-americanos, algumas índias, algumas aldeias, as mulheres, quando elas menstruavam, quando elas entravam na lunação, normalmente estava alinhada com o ciclo da lua nova, elas ficavam num ambiente todas juntas, imagina que confusão, né? Elas ficavam num ambiente todas juntas, uma cuidando da outra, e os homens, o masculino, ele que cuidava das crianças, ele que provia os alimentos, elas não podiam sair, porque eles acreditavam que todo aquele sangue que elas produziam na menstruação, na lunação delas, depois eles usavam para fertilizar a terra, e era aquilo que tornava a terra fértil num outro ciclo de preparar a terra, plantar, semear, né? E para depois colher. Então eles acreditavam que se eles rompessem com esse ciclo e as mulheres não tivessem juntas, se preparando, que aquilo não ia ser abundante, a colheita não seria abundante. Bom, e aí a gente pode falar sobre N exemplos de como esses povos antigos usavam de um conhecimento intrínseco, intuitivo, ou seja, eles acessavam informações perceptivas que estavam no campo sistêmico para poder se organizar, né, para poder viver, para poder potencializar a força que se tinha. Ao longo do tempo, nós perdemos isso enquanto seres humanos. A gente foi perdendo essa consciência, nós fomos nos distanciando dessa percepção. Os motivos têm N motivos que não cabe aqui a gente agora citar. O fato é que a gente se distanciou e esqueceu, né? Agora, e aí a Terra estava vibrando numa energia mais densa, muito mais intensa, que também não permitia que a nossa consciência, as nossas sensações acessassem o que estava no nosso campo, o que estava na nossa volta. O fato é que agora nós estamos transitando pela quarta dimensão. A quarta dimensão, de novo, é uma dimensão, é um estado de consciência, né? Quando a gente fala assim, o que é a quarta dimensão? É uma tomada de consciência, é um padrão de frequência, de energia diferenciado que permite que eu posso acessar
Então, na verdade, a quarta dimensão é uma capacidade minha de me conectar com as informações que estão no campo sistêmico, as informações que estão à minha volta. Então, por exemplo, um exemplo prático. Eu estou vivendo essa vida da Cláudia, certo? A Cláudia tem um traço de personalidade, nasceu dentro de um combinado numérico de ano, dia e mês, que atribuiu a minha personalidade, características, os arquétipos, para que eu pudesse, eu escolhi a minha família, né? A família que eu vim, a família que eu constituí. Esse caldo todo foi um caldo perfeito para eu poder viver as experiências que eu precisava para continuar o meu processo evolutivo. E assim acontece com todos nós. A questão é que antes eu não tinha consciência disso, né? E eu vivia a minha vida como se, quantas pessoas não vivem assim, não, é céu e inferno, se eu morrer eu vou pro céu, se eu fui boa, se eu fui má eu vou pro inferno e acabou e tal. Quando eu amplio a minha consciência sobre que tem muito mais e que a minha vida de Cláudia está sendo influenciada, as minhas sensações, as minhas emoções, o quanto que eu tenho de fé, de confiança ou não, está sendo influenciado por, inclusive, outras vidas que eu já vivi, outras experiências que eu já tive e que entram no meu campo e me influenciam. Na medida em que eu amplio essa consciência, eu começo a não vou nem dizer potencializar. Na medida em que eu amplio essa consciência, eu sou capaz de transcender também sobre esses ciclos aos quais essas minhas energias estão submetidas, certo? Então, por exemplo, que aí esquece ciclo agora, vamos ampliar nossa consciência, não vamos falar mais de ciclo de tempo, como inverno, verão, sabe? Nem ciclo lunar de menstruação no menstruação. Vamos ampliar isso para o cosmos. Se tudo é energia, tudo é padrão e tudo é cíclico no universo, na medida em que eu tenho sincronicidades, e eu falo assim, energia, a linguagem da energia é numérica, é geométrica, certo? Então, para que a minha mente entenda, os números, eles são uma linguagem de acesso a esses padrões energéticos. Então, quando eu tenho uma sincronicidade numérica de datas, por exemplo, como foi o mês passado, 4/4/2020, que dá 4, eu tenho 3 quatras, né? Essas sincronicidades numéricas geram padrões cíclicos, porque esse número vai se repetir de alguma forma, em algum outro momento, geram padrões cíclicos que potencializam canais de comunicação, energias, entrada de energias do universo no planeta Terra. E eu sinto isso, porque eu também sou energia. Então, isso eu sei que é um pouco complicado de entender, né? Se você ficar com dúvida, você escreve aqui, que aí eu vou explicando as dúvidas mais específicas. Mas o que eu quero compartilhar com vocês é essa ampliação de consciência, primeiro, para que essas sincronicidades, né, numéricas, essas sincronicidades, e eu tô falando numérica muito por causa de data que a gente tá falando, né? Então assim, teve o portal 444, que foi de 4 de abril de 2020. Essa sincronicidade desse tempo permite um alinhamento cósmico, um alinhamento energético que entra muita luz, entra muita energia, padrão de energia. E o meu corpo, a minha mente, a minha consciência totalmente recebe esse padrão e expande a minha consciência. Então a quarta dimensão é isso, é ter acesso a esse tipo de energia. Quanto mais consciência eu tiver sobre isso, e a consciência, galera, não é a consciência da mente, porque se você ficar tentando entender tão racionalmente o que eu tô falando,
é muito complicado, porque não tem racionalmente. Como que eu tô falando para vocês que abre um buraco minhoca entre um padrão de energia e de repente eu começo a ter mais consciência sobre quem eu sou, onde eu estou, o que eu vim fazer, certo? A nossa razão, a nossa mente, ela não permite isso, que foi o que eu comecei no vídeo falando. A gente é muito bloqueado, a gente precisa quebrar muito paradigma, né, com relação a todo esse processo que nós já tivemos acesso a esse conhecimento desses padrões cíclicos. Então, quando as pessoas me perguntam assim, como que eu posso fazer para potencializar essa energia, o que eu posso fazer? Primeiro, você tem que ampliar a sua consciência para sentir esses padrões que reverberam, para poder estar atento. Peraí, padrões que reverberam não, mas para você precisa ampliar um pouquinho a sua consciência e a sua percepção sobre você mesmo, sobre os seus sentimentos, sobre angústia, felicidade, sabe? Tá lá em cima ou tá lá embaixo, e alinhar essas sensações com eventos planetários, sincronicidades de dia, mês e ano, porque isso é a linguagem do universo. Essa é a linguagem do padrão da quarta dimensão. Então não adianta você querer saber o que você pode fazer se você... Aí eu vou ficar falando um monte de dica aqui, você fala, nossa, mas eu nem estava ligada. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa cuidar, é se ligar. É poder começar a prestar atenção que, por exemplo, se no universo tudo é cíclico, é energia, é padrão e é cíclico, as fases, durante um mês, nós temos 4 padrões de energia que estão mudando o tempo inteiro, que é a lua, que são os ciclos lunares, que estão relacionados muito mais com o feminino, não com a mulher, mas com o feminino, do que com o masculino. Nesses ciclos lunares, a gente recebe uma influência, uma carga de energia muito grande. E a gente, isso também assim, sabe, os ciclos lunares também eram usados pela agricultura nos povos incas, maia, enfim. E a gente perdeu. Então assim, eu prestar mais atenção nos ciclos da lua, eu prestar mais atenção, por exemplo, hoje hoje é dia 6 de maio de 2020. Véspera, nós estamos nessa madrugada, a gente sai da lua crescente para a lua cheia. No mês de maio de todo ano, nós vivemos um alinhamento planetário entre a Terra, o Sol, a Lua, o Sol, as 7 estrelas das Pleiades, Alcione, que estão na órbita de Alcione, e o Sol Galáctico Central. Então, é assim, ó, se um tá aqui, o outro tá aqui, é como se fizesse um alinhamento que favorece uma entrada de energia extremamente potente. E aí, se você pega outras combinações dos astros, a gente vai ver que, isso eu estudei, tá? Para poder estar falando aqui. A gente vai ver que essa combinação, esse padrão de energia que está entrando hoje, que é um portal energético, ele favorece a cura dos relacionamentos, favorece a cura das interações com as pessoas. Eu curar o meu individual para que eu possa interagir com o coletivo, porque nós somos individual e coletivo. Então, aí você fala, Cláudia, mas você estudou, tal, como que eu vou saber disso? Primeiro é estar aberto, porque a informação começa a chegar, né? Saber que sincronicidades numéricas sempre vão gerar padrões de potenciais de energia. Pitágoras, por exemplo, ele estudava muito números, né, matemática, então assim, ele estudou e ele fez uma tabela pitagórica de números, estabelecendo correlações, e ele atribuiu arquétipos, ou seja, características aos números. Então, a linguagem do universo é uma linguagem numérica, né, uma linguagem por dígitos, que fica fácil de traduzir em energia. E aí o Pitágoras fez o que? Ele traduziu isso numa linguagem mais em arquétipos, em características, para que a gente pudesse entender traços da nossa personalidade. Olha que louco, que incrível isso. E tanto é que muitas pessoas que trabalham com numerologia hoje, quando eu faço um trabalho de análise de numerologia para entender a personalidade de uma pessoa, eu uso
a tabela pitagórica, uso a minha intuição, uso vários elementos que estão disponíveis dentro deste universo de informações que não é da mente, mas que é muito do sentir, da percepção. Isso é o que a quarta dimensão nos proporciona. Isso é que essas energias da quarta dimensão nos dão. Então, quando você pergunta assim para mim, Cláudia, eu não entendo exatamente essa coisa dos números quando você explica. Não precisa entender especificamente essa questão do número. Entender com a sua mente. Saiba, o que é mais importante é você saber que esse padrão numérico, os ciclos lunares, que são do mês, da lua, os ciclos solares, que são as estações do ano, enfim, são potenciais, são esses portais que a gente chama, que entram energia e que potencializam a nossa expansão de consciência para que a gente se cure. Eu poderia usar até uma metáfora, é como se a gente usasse para curar uma febre, uma dor de barriga, ou não sei o que, um chazinho, que a gente tende a não acreditar muito, né? Óbvio, hoje a gente se distanciou muito do conhecimento, da potência, das características das ervas, por exemplo, do chá, que vai da planta, né? Que vai fazer com que o meu anticorpo reaja para que eu me cure. Então, assim, o que a gente precisa fazer primeiro, você acredita ou não acredita nisso? Como é que isso reverbera em você? E não é, desculpa, não é você acredita ou não acredita, faz sentido ou não faz sentido isso pra você? Outra coisa, se você tá com alguma questão específica que é cíclica, que volta, sabe assim, poxa, eu achei que eu já tinha resolvido esse medo, vira e mexe ele bate e volta, eu achei que eu já tinha resolvido essa questão, vira e mexe ela vai e volta. Os padrões cíclicos, eles são extremamente importantes para você poder potencializar essa coisa que vai e volta, que é cíclica também na sua vida, na sua história. Então você pode meditar, acolher. Você sentiu o que veio forte aquele sentimento, veio forte aquela angústia, veio forte aquele controle, veio o que seja lá o que for que veio forte para você. Acolhe, observa. Olha para esse sentimento numa perspectiva de que ele não é do aqui e do agora somente. Ele está recebendo todas as informações desse contexto que está jogando informação para esse meu sentir. Às vezes eu tenho uma pessoa ou uma situação que é o gatilho para que aquela sensação, aquela emoção, aquele sentimento venha para eu curar. E aí eu vou ver, tá, beleza, se isso tá repetitivo, deixa eu aproveitar então, na fase da lua minguante. Quando é que tá a fase da lua minguante? Tá, eu vou descarregar, eu vou liberar, E aí você fala, como você faz isso? Olha, gente, eu faço das mais variadas formas, tipo, eu tomo um banho, então eu tô chateada, eu entro embaixo do chuveiro, faço de conta que tá caindo tô numa cachoeira, eu tô lavando, eu vou criando condições para que o meu corpo, a minha mente dê informações para o meu corpo físico e o meu corpo energético para que eu vá liberando, eu vá transcendendo. Aí eu sinto que eu tô meio, eu tô precisando de colo, não sei o que lá, eu me silencio, eu aquieto. Se eu não consigo, se você é uma pessoa que não consegue meditar, não consegue silenciar a sua mente, porque você fica pensando, use recursos como uma música, como qualquer recurso que você possa usar para tirar você do foco, para tirar você daquele pensamento. O que é que você pode usar? Eu, por exemplo, teve uma vez que eu fui andar na praia, deixa eu contar rapidinho aqui. Uma vez eu tava assim, minha cabeça, né, mil por hora. E aí eu lembro que eu comecei a andar e aí eu ficava fazendo perguntas, né? Perguntas para os meus mentores. Eu não sei o que é isso, daqui, não sei o que lá. Não sei o que. E assim, eu lembro que aí vinha uma voz assim na minha cabeça que falava assim, Cláudia, você tá fazendo o quê? Aí o que eu tô fazendo? Tô andando. Então tá, você tá andando, então se concentra, você tá andando. Repita, você está andando. Isso é essa voz dizendo na minha cabeça, né? E eu, estou andando. E eu andando, e eu falava, estou andando. Aí eu pensava qualquer coisa vinha, Cláudia, o que você tá fazendo? Eu estou andando. Até teve uma hora que eu fiquei tão assim, que era estou andando, que eu fiquei repetindo. Eu estou andando, tentando estar na presença. Tentando estar na presença do estar andando. Eu tava andando e eu precisava me concentrar que eu estava andando naquele momento, né? E aquilo foi para mim
Ave Maria, esvaziou minha mente, impressionante. E eu não sei ficar pensando. Bom, é mais ou menos isso, né? São muitas coisas, são muitas... E a gente vai ter muita oportunidade de estar trocando aqui. O fato é, o que eu quero deixar de mensagem para vocês, final? Confia. A quarta dimensão é uma dimensão que a gente está acessando muitas informações doídas, sofridas, que a gente não sabe onde a gente coloca, a mente não sabe onde coloca, né? As informações com relação a número, sincronicidades numéricas, eu faço um trabalho com cristais, por exemplo, isso tudo são recursos que a gente está usando e que, na medida em que você vai se apropriando mais, que vai fazendo mais sentido para você lidar com essas informações intangíveis, então aí você vai começando a ter mais acesso e vai ficando mais sutil, vai ficando mais leve, tá? Então não tem uma receita pronta, o que eu faço para... Primeiro é acolher, é saber que está tudo vibrando no seu campo e que todos os portais, todas essas sincronicidades são luz que entra para que a gente possa curar. Só que eu só curo aquilo que eu vejo, aquilo que eu legitimamente eu estou sentindo, né? Que eu posso legitimar isso. É mais ou menos isso. Eu sei que é bem denso, tenso, mas estamos juntos. Esse era o recado. E aí a gente vocês podem escrever para mim qualquer mais dúvida, eu costumo responder. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e aperta o sininho para receber mais notificação, que a gente vai estar jogando mais conteúdo, tá bom? Beijo, galera!